4 adiante. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartéis de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Amém? Você pode colocar sua mão sobre o seu coração e fazer mais uma oração comigo nessa noite, para que Deus continue falando conosco, amém? Deus maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, nós vamos ouvir mais uma porção da Tua Palavra. Fala conosco de uma maneira tremenda, responde as nossas orações, o nosso clamor, é o desejo da nossa alma, Senhor. Fala conosco com poder e autoridade, que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nos abençoe de tal maneira que essa palavra mude a nossa semana, mude, Senhor Jesus querido, o nosso ano, que seja uma palavra tão produtiva, Senhor, que venha nos aproximar cada vez mais de Ti. É o que nós Te pedimos, amém. Vamos entender o que está acontecendo, quem é a pessoa que foi presa, por que é que ela foi presa e como ela vai sair de lá. A Bíblia vai dizer que Herodes, um governante, ele percebeu que agradava aos judeus prender crente, cristão. Ele vai lá e vai pegar Tiago, irmão de João, vai prender Tiago e vai matar Tiago, vai mandar matar Tiago à espada. Isso agradou os judeus, então ele tem a ideia de pegar agora Pedro. E ele vai prender a Pedro. Ele vai encerrar Pedro numa prisão como se Pedro fosse um grandíssimo criminoso. Ele coloca 16 soldados guardando a vida de Pedro, para que Pedro não saísse de modo algum daquela situação, para que Pedro não tivesse qualquer mínima possibilidade de escapar da prisão. O que Herodes não conta é o Deus que Pedro serve. A Bíblia vai dizer que Pedro é preso, encarcerado, guardado. Pedro está na prisão, mas a igreja não. A igreja está em contínua oração. Deixa eu explorar com vocês esse texto aqui. Pedro na prisão, guardado. Mas, se você ler a primeira parte, você vai ver que a coisa estava complicadíssima. Pedro preso, guardado na prisão. Aí entra uma conjunção adversativa, mas quando essa conjunção entra, tudo vai virar o contrário. Se estava tudo ruim para Pedro, Deus preparou um mas para Pedro. Eu não sei como está a sua vida, mas hoje é noite de mas hoje vai virar, mas hoje vai mudar, aleluia. Mas a igreja fazia contínua. Deixa eu te explicar o significado da palavra contínua. Contínua significa aquilo que não tem intervalo, sem interrupção, sem lacuna. Pedro está preso, mas a igreja está orando sem parar. Oh, aleluia. Tudo pode estar dando errado, mas se você orar sem parar, Deus vira as coisas. Pedro está preso, mas a igreja não parava de orar. Eu não sei se eles fizeram um relógio de oração, eu não sei se eles colocaram, intercalaram, eu não sei se está o tempo todo orando. Eu só sei que a igreja não para. A igreja não parou de orar. Eu sou igreja, você é igreja, e a gente não vai parar de orar. Aleluia. E aí, Renata? E a igreja fazia contínua oração por ele. Sabe o nome disso? Intercessão. Clamar a Deus por alguém. E eu vim trazer uma resposta, porque para quem está clamando, ei, Deus vai
contínua oração por ele. Era para Pedro. A igreja não orava para não ser preso. A igreja não orava para que Herodes morresse. A igreja orava por Pedro. Era por Pedro que a igreja orava. É em Pedro que Deus vai trabalhar. É na vida de Pedro que Deus vai agir. Eu não sei por quem você está orando, mas o Senhor te garante nessa noite, Ele vai trabalhar. E aí, Renata, eu quero te explicar para quem que a igreja orava. A igreja orava a Deus, para Deus. Você sabe quem é Deus? Simplesmente aquele que fala e acontece. Simplesmente o Criador do universo. Simplesmente o detentor da sabedoria. Simplesmente o eu sou, como disse o Rafael. É para esse que a gente ora. É para Ele que a gente clama. Porque só Ele pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Aleluia. Mas eu quero te explicar o que é oração. Você sabe o que é oração? A palavra oração tem dois significados e dois sentidos bem diferentes. No sentido religioso ou no sentido divino, oração significa orar, falar com Deus, ligar-se a Deus através de súplicas, de ações de graça, de louvor, de pedidos. Orar é falar com Deus. A igreja estava falando com Deus. Eu acordo falando com Deus. E eu durmo falando com Deus. Eu dirijo, aí eu preciso realmente falar com Deus. Queridos, orar é falar com Deus. Orar é quando eu chego a Deus e digo: Senhor, está acontecendo isso, eu estou sentindo isso. Deus, olha a minha causa, olha a minha situação. Orar no sentido divino é falar com Deus. O que é que Deus fazia lá no Jardim do Éden, na viração do dia? Vinha falar com Adão e Eva. É desde lá que Deus fala com a gente. Aleluia. Orar é falar com Deus. Mas perceba que coisa linda. Eu sou professora de português, irmã Márcia, irmã Eliana. Se você procurar oração na sintaxe, uma das áreas de estudos da língua, você vai ver que a oração é uma estrutura que precisa de um verbo. Renata, então, orar no sentido divino, falar com Deus. Orar no sentido da sintaxe, uma estrutura que precisa de um verbo. Eita, que dá para misturar as duas coisas. E aí o Senhor me deu uma frase: orar na língua portuguesa é montar uma fala em torno do verbo. Orar na linguagem do crente é falar com o verbo vivo que desceu do céu. Aleluia. Quando a gente ora, a gente fala com o verbo. Aleluia. Quando a gente ora e usa verbo, a gente usa para falar do verbo com o verbo. Orar é ver a ação de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E sabe o que o verbo representa na língua portuguesa? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Deus trabalha, Deus é, e Deus comanda a natureza. Eita, Deus maravilhoso esse nós. Então a igreja falava com Deus por causa de Pedro. E Pedro está preso. A Bíblia vai dizer que na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentar ele, Pedro está preso. Pela descrição eu posso deduzir que ele estava nu, porque ele vai ter que vestir tudo. Vai ter que pôr roupa, sandália, capa. E a Bíblia vai dizer que tinha um soldado de um lado, soldado do outro lado, Pedro no meio, algemas segurando Pedro, soldado do lado de fora. Era muito soldado, não é, irmãos? É muita oposição, não é, irmãos? É muita oposição. Mas como leu o Rafael, quando ele opera, ninguém impede. Quando ele fala o que vai fazer, ele faz. Quando ele pega na mão, ele trabalha. Sabe o que o Senhor está te dizendo? Que essa semana que passou foi uma semana de oposição, de levante, de tentando barrar, de gente tentando parar. Mas o Senhor dos Exércitos libera uma palavra de libertação nessa noite. E o Senhor vai trabalhar na tua vida e na tua causa. Oh, aleluia! Pedro está lá. Mas sabe o que eu acho curioso? Pedro dorme. Pelo que eu entendo, ele passou alguns dias preso. E a essa altura do campeonato, eu não sei se canseira, eu não sei se desgaste, eu não sei. Eu sei que pela maneira com que Lucas escreve, parece que Pedro estava em paz.
Pedro estava em paz. É diferente dos sonos de Jonas. Jonas dormiu por fuga. Sabe quando você não quer enfrentar um problema, então você quer dormir? Deus está falando com gente aqui nessa noite. Para de querer dormir. Problema a gente acorda, ora e o verbo vivo resolve. É assim que a gente faz. O sono de Jonas era fuga, o sono de Pedro era paz. Ei, Deus está devolvendo o teu sono. O Senhor me mostrava enquanto eu preparava essa mensagem que tem gente aqui sem dormir, ansioso, angustiado, preocupado. Mas se você é crente, crê no poder da palavra, hoje Deus devolve o teu sono. Hoje Deus vai fazer você dormir como Pedro no meio do caos. E você dormindo, aleluia. Oh, aleluia. Para de ficar ansioso. Como disse o Moisés, não aumenta nada na nossa altura. A ansiedade nos atrapalha e rouba a nossa fé. Diz o Senhor, descansa e dorme, que Ele abre a porta. Descansa e dorme, que Ele abre a porta. Descansa e dorme. Descansa e dorme. Pedro está dormindo, está preso e está dormindo, está nu e está dormindo. Tem guarda atrás dele e está dormindo. Está sofrendo uma possível sentença de morte. Tiago morreu. Pedro é do mesmo bando, do bando de Cristo. E aí, Renata? E aí? E aí que a igreja está orando. Eu vou falar um negócio e você vai dizer, a igreja está orando, amém? Vocês trabalham comigo, participem comigo, amém? Pedro está preso. Tem muitos guardas. Tem cadeias. Uma porta de ferro. São dois setores de guarda para passar. Você entendeu que não há obstáculo que impeça a igreja de orar? Não há obstáculo. Eu começo a ler o texto de Lucas e eu só vejo barreira. É Pedro preso, é soldado do lado, é gente do lado de fora da porta. É uma sequência de guarda, é outra sequência de guarda, uma porta de ferro. E a igreja está orando. A igreja não olha por vista, anda por fé. A igreja anda por fé. Aleluia. E aí, Renato, o que acontece? Agora que você já sabe o que é oração, a Bíblia vai dizer que Pedro está preso. E de repente uma visão maravilhosa desce. Não uma visão, não, um fato, desculpe. O anjo do Senhor sobreveio. Você sabe o que é sobrevir? Acontecer de repente, inesperadamente. Pedro está dormindo, a igreja orando, e o anjo de repente aparece. De repente aquele problema vai se resolver, aleluia. Assim, ó, Deus vai trabalhar e vai resolver aquilo que estava impossível. Ei, eu não estou fazendo emocionalismo, eu estou te contando o que Deus me contou em casa. Ele vai pegar aquele problema e de repente sobreveio um anjo. E de repente sobreveio o anjo do Senhor. É de repente que Deus vai fazer. Mas quando Ele fizer, acredita que Ele fez. Sabe o que eu acho curioso na descrição de Lucas? Os soldados não veem nada. Vem um clarão lá na cela e os soldados não enxergam nada. Um clarão enche a cela e ninguém vê nada. Pedro está dormindo e está tão sossegado que o anjo tem que dar uma cutucada aqui do lado e dizer: ô Pedro, vambora, meu. Hoje o Senhor está te dizendo: vambora, meu filho, levanta. Chega de ficar prostrado, levanta. Vamos às ordenanças do anjo do Senhor a Pedro. A primeira coisa que o anjo disse foi: levanta-te depressa. Pedro estava dormindo, agora ele vai se levantar, mas tem que ser rápido. Deus vai te levantar. Deus vai te erguer de novo. Deus está te erguendo nessa noite de novo. Levanta-te depressa. Qual é a segunda ordem, Renata? Quando Pedro se levanta, caem as cadeias. Sabe por quê? Porque a igreja está orando. E não há cadeia que resista à oração da igreja. Não tem prisão que sufoque. Não tem cadeia que segure a oração da igreja. Tem gente que aqui está passando por cadeias na mente. Elas vão cair em nome de Jesus. Pedro levanta, a cadeia cai. E quando a cadeia cai, Renata, caíram as cadeias, o anjo diz: cinge. Sabe o que é cingir?
se cobre, se veste, Pedro. E aí, Renata, coloca as sandálias, e Pedro obedece, amarra as sandálias. Ele levanta, a cadeia cai, ele coloca a roupa, ele coloca a sandália. E agora, Renata, a Bíblia vai dizer que o anjo disse: lança nas costas a tua capa. Sabe o que é capa? Autoridade. Lembra de Elias? Lembra de Eliseu com a tua capa? A capa também trazia uma identidade. Lembra dos cegos que esmolavam com capa? Capa é identidade e autoridade. Quando o anjo do Senhor visita Pedro, Pedro vai fazendo tudo que ele manda. Tudo que ele manda. Porque alguém intercedeu por ele. Ele está recebendo o que Deus está mandando ele fazer. Sabe essa pessoa que você diz que é impossível aceitar a Jesus? Hoje Jesus te diz: quando o anjo do Senhor tocar, meu filho, não vai ser nada impossível. Vai levantar, vai se converter, vai se cobrir, vai vir para a igreja e ainda vai receber autoridade para falar de Cristo. Oh, aleluia! Mas para cada ordem do anjo tem uma relação da igreja. Vou te explicar. Pedro, levanta. Deus está levantando caídos. Levantar é uma especialidade de Deus. Só Deus pode levantar um homem caído no lamaçal do pecado. Só Deus pode pegar aquele que estava cheio de fé e de repente se perdeu na caminhada e encher ele de coragem e de fé de novo. Mas a igreja ora e Deus levanta. Deus levantou Pedro. E aí, Renata, as cadeias, eu já falei, não há prisão para a oração da igreja, nem na mente, nem na alma, nem no braço e nem no pé. E que mais, Renata? E quando ele fala assim, ó, cobre, sabe o que Paulo diz? Mas revestivos de Cristo. Quando a igreja ora, quem estava sem Cristo se cobre de Cristo. Quando a igreja ora, quem não conhecia Cristo estava nu, passa a conhecer a Cristo, se veste dele, aleluia. Renata, mas o que mais que diz? Diz lá em Efésios capítulo 6, tendo cingido, colocado nos lombos a verdade. Deus vai abrir a mente de pessoas que você está orando. Deus vai trabalhar na vida dessas pessoas e os seus olhos serão abertos para a glória de Cristo, aleluia. Então Pedro se veste, e vestir é vestir-se de Cristo. Pedro estava descalço, sabe o que diz em Efésios? Calça os pés com a preparação do Evangelho. Aquele que estava preso agora vai sair pregando, aleluia. Tinha gente que estava presa aqui pela ansiedade, pela angústia, mas vai sair falando de Jesus, que vai receber uma libertação nessa noite, que vai sair falando de Jesus, que vai sair dando glória, que vai falar que Ele é poderoso, majestoso, que Ele governa os céus e a terra. Tem gente que estava preso e hoje vai calçar o calçado da preparação do Evangelho e vai sair pregando, aleluia. Oh, Deus maravilhoso! Oh, aleluia! E aí, Renata, e a capa eu já te falei. Põe a tua capa de autoridade. Eu não sei se você sabe, mas Pedro é o primeiro discípulo mencionado nas listas de todos os evangelistas. Eu não sei se você sabe, o nome dele não era Pedro, não. Na verdade, ele chamava Simão. Ele era filho de Jonas, ou de Bar Jonas. Ou Bar Jonas, que é pai, né? Bar é pai, Jonas é filho, acho que é. Enfim, Pedro não era Pedro. Pedro vira Pedro por causa de Jesus. Jesus é quem chamou ele de Pedro. E sabe o que Jesus falou para ele um dia? Ele estava conversando com seus discípulos. E ele falou assim para os seus discípulos: ô pessoal, o que vocês acham? O que o povo está dizendo que eu sou? E aí os discípulos começam a levantar uma lista de pessoas que o povo estava dizendo que Jesus era. Ah, tu és Elias, é Jeremias. Aí Jesus vai falar: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Adivinha quem é que vai responder? O Pedro, que não era Pedro, que virou Pedro. Simão se levanta e diz: tu és o Cristo, o unigênito de Deus. Ele recebeu uma revelação tremenda. Ele recebeu de Deus uma revelação poderosa. Você sabe o que significa Cristo? Eu achava que Jesus Cristo era um sobrenome. Eu pensava que era sobrenome de Cristo. Não é. Cristo é um título. Jesus, o Cristo. Cristo significa o ungido de Deus, o
Bíblia, sabe quem eram ungidos? Reis, sacerdotes e profetas. E Jesus é os três, é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o profeta pregado por Moisés, e ele é o sumo sacerdote. Pedro descobriu quem Jesus era, e você sabe quem ele é? Você sabe quem ele é? Sumo sacerdote, aquele que governa a minha vida espiritual, que leva ao Pai o que eu preciso. Rei, aquele que comanda tudo, o céu e a terra. Profeta, o que ele fala é verdade, o que ele fala se cumpre. Ele falou que se nós estivermos nele, as palavras dele em nós, a gente pede, ele dá. Pedro descobriu que ele era o Cristo, ungido de Deus. E aí, sabe por causa disso, Jesus vai dizer agora: você falou quem eu sou. Estou traduzindo numa linguagem bem popular. Agora eu vou te dizer quem você é. Ô Simão, tu és Pedro. Traduzindo do grego para nós, pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro era parte importante no projeto de ampliação do reino dos céus. Aí eu fui pesquisar no dicionário o que era pedra, porque eu gosto de dicionário, as meninas da escola bíblica sabem. Pedra significa pequenos pedaços de rocha. Aí eu fui pesquisar o que era cristão, porque eles foram chamados de cristão e nós também. Pequenos cristos. Aí eu fui pesquisar mais a fundo o que era cristão, aquele que segue a Cristo. Pedro era um pedacinho de Jesus na terra, quando Jesus não estava mais aqui. Olha para o irmão que está do seu lado, ele é a imagem e semelhança do Deus que nos fez. Ele também é representante de Jesus na terra. Você não é qualquer coisa, você é cristão, pequeno Cristo, um pedacinho dele na terra. E é por isso que ele vai trabalhar na sua mente e na sua alma. Aleluia! Pedro era importante no reino de Deus, você é importante no reino de Deus. Renato e Tiago, não, a promessa era para Pedro. Tiago foi morto, a igreja ficou mais esperta. E aí, Renata, meu Deus, só 5 minutos. Ou não, já acabou o carro aqui. Amém. Amém, irmãos. Pedro, pedra, Deus tinha um projeto na vida dele de ampliação da igreja e ia usá-lo para isso. A igreja orou. Pedro vai sair da prisão. Ele veste tudo. E aí passa a primeira guarda, passa a segunda guarda, tem uma porta de ferro. Mas tá parecendo a nossa vida, não tá? Você vence uma luta, vem outra luta, você vence a outra, vem outra mais forte. A porta abriu sozinha. Não precisa forçar, crente, é uma palavra de Deus para você. Deus vai fazer a porta abrir sozinha. Não precisa empurrar, esmurrar, nem bater. O Senhor vai fazer a porta abrir sozinha. E quando ela abrir, você só passa. Você só passa dando glória a Deus. Não precisa esmurrar. A porta vai abrir sozinha. Oh, glória! De repente Pedro está na rua. E ele cai em si, que não era uma visão. Acho que ele estava dormindo tão gostoso que achou que era um sonho. O anjo vai embora, se aparta de Pedro e Pedro está na rua. Qual é o primeiro lugar que Pedro vai? Na casa da irmã Maria. Diga comigo, na casa da irmã Maria. Maria era mãe de João Marcos. O que ele estava fazendo na casa da irmã Maria? Orando. Deus manda você orar na tua casa. Sabe por que as coisas não estão acontecendo? Porque você deixou de orar na tua casa. O Senhor está mandando você orar na tua casa. Quantos recebem essa palavra, diga amém. Na casa da irmã Maria tinha oração. Pedro bate no portão, Rode escuta que é Pedro, aquela menina, e ela volta correndo. Ela não vai lá abrir a porta para Pedro, ela está tão feliz que ela vai contar para os outros. Ô gente, o Pedro está aí fora. Sabe o que eles vão falar para ela? Você tá doida, menina, tá maluca, saiu de si, tá fora do juízo. Ela fala, tô não, o Pedro está lá fora. Ei, eles oraram tanto, 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 e quando Deus faz, eles não acreditam. Então fica o alerta, ora mesmo, mas quando ele fizer, abre logo a porta.
aconteceu com eles? Eu fiz um raciocínio para entender o que eles estavam pensando. A oração deles era a seguinte: Senhor, cuida de Pedro na prisão, não deixa ele morrer não. Senhor, liberta Pedro, faz Herodes libertar Pedro. Ô Senhor, trabalha lá na prisão e que amanhã Pedro seja liberado em vez de morto. Ou se ressuscita Pedro, a gente já viu ressurreição mesmo. Eu não sei o que eles estavam pensando, mas eles estavam pensando A e Deus fez B. Eles estavam imaginando isso e Deus fez aquilo. É assim que Deus vai fazer com você. Você ora de um jeito e Ele faz melhor do que você orou. Mas tem respaldo bíblico para isso? Tem. Salomão pediu o que para Deus? Eu quero sabedoria. Foi o homem mais sábio do mundo. Na época dele houve paz. A Bíblia diz que pessoas vinham presenteá-lo. A Bíblia diz que ele era rico. Ele pediu uma coisa e Deus deu muito mais. Aleluia. Ana pediu um filho e foi mãe de filhos e filhas. Oh, aleluia. Você pede um, Deus faz muito mais. Aleluia. É isso que aconteceu com eles. Eles pediram de um jeito, Deus fez melhor. Libertou Pedro de um jeito milagroso. Acredita que Ele vai fazer? Se eu pudesse suplicar algo para você nessa noite, eu te diria: acredita que Ele vai fazer? E aí, Renata, a Bíblia vai dizer que ele sai de lá. E aí eles abrem a porta e Pedro entra. Pedro entrou. Aí os irmãos, ele vai fazer um silêncio, pessoal, sem barulho. Ele acena com as mãos. Eu vejo detalhista. Lucas é detalhista, eu gosto de ler Lucas. Ele é detalhista. Pedro acena com as mãos. Silêncio, pessoal. Deixa eu contar o que aconteceu. Eu estava preso, estava nu. Apareceu um anjo, me tirou de lá. Abriu porta, passou guarda. Eu estou aqui. Mas não vou ficar aqui não, estou indo embora. Sabe o que aconteceu com Herodes? Que mandou prender Pedro. Se ele não tivesse morrido comido de bicho, estava até hoje esperando para matar Pedro naquele dia. Cadê Pedro, Renata? Saiu para pregar. Não tinha tempo de ficar preso, não. Cadê os crentes da igreja dessa noite? Saíram para pregar. Não tiveram tempo de ser preso pela depressão, ansiedade, síndrome do pânico, angústia. Não tiveram, porque eles saíram para pregar. Aleluia. Deixa eu concluir com você rapidinho. Eu estava vendo Rosana Alves. Ela é uma neurocientista renomada, brasileira, trabalha nos Estados Unidos. É doutora, acho que pós-doutora em neurociência. Ela é da Adventista e ela tem uma sabedoria linda de Deus. E ela estava falando que é oração, no que a oração mexe. Você vê como Deus é perfeito, eu vou te explicar. A oração ativa no cérebro a região do sistema límbico. Até agora ninguém entendeu nada, amém? Uma partezinha do cérebro ali é mexida quando a gente ora. Aí ela falou, para ser mais específica, no mesolímbico. Tudo bem, até agora ninguém entendeu nada. Responsável pelas emoções. Quando eu oro, eu mexo nas minhas emoções. É por isso que Davi falou, porque te abate, ó minha alma. Quando eu oro, Ele mexe nas minhas emoções. E aí, olha só, quando eu oro, mexe no sistema límbico, que é responsável pelas emoções. E ao orar, toda pessoa libera substâncias que fazem, sabe o que? Trazem a sensação de pertencimento. Você tem um Pai, você tem um Deus, e quando você ora, você pertence a Ele. Quando você ora, você reconhece a paternidade dEle, uma sensação de pertencimento. Ela também disse que melhora a autoestima, porque quem ora não tem tempo de ser derrotado. Quem ora, olha para Cristo e diz, em nome do Senhor eu vou. Criou um recurso que mexe com o nosso cérebro e libera para o nosso corpo uma sensação de bem-estar. É o que o Rafael disse, você pode até chegar de um jeito, mas depois do culto, meu amigo, se a oração foi boa de verdade, até o corpinho sente. Posso orar? Já que eu falei tanto de orar, se coloque de pé comigo, vamos orar? Pedro não estava
mais preso não, a igreja orou bastante. Tá solto e tá pregando. Orar faz tão bem que mexe com o nosso corpo. Você sabe de onde deriva a psicoterapia, consulta com psicólogo? De um estudo em que vê que a região do cérebro é ativada em uma boa conversa. Quando a gente conversa com Deus, a gente tem uma boa conversa. Porque orar não é só falar, orar é falar e Deus responder. Eu falava com uma irmã na escola bíblica, a mãe da irmã Eliane, ela está aqui, levanta a mão se ela tiver. Ela me contava das durezas de ser mãe e ela disse assim, um dia eu fui na oração e com criança pequena, as crianças muito trabalhosas, eu lembrei de mim com a Ana. E ela disse assim, ó, e aquele dia no meu coração eu disse, eu não vou mais orar, ela me contando isso. Se ela tiver aí, levanta a mão, irmã. Ela me contou isso. Ela disse assim que ajoelhada, orando, ela disse, eu não vou vir mais não, Jesus, eu tenho muito serviço para fazer em casa, eu venho aqui, essas crianças me dão trabalho, só me dá trabalho. Sabe o que o Senhor disse para ela? Oh, aleluia. O que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus estava dizendo, fala filha, tudo que você diz eu escuto. Jesus está te dizendo nessa noite, pode abrir a tua boca, pode contar para Ele o que você sente. Jesus fez isso, sabia? A Bíblia vai dizer que antes dele ser crucificado, ele sobe no Monte das Oliveiras para orar. A Bíblia vai dizer que Jesus ajoelha no chão, está em Lucas capítulo 24, se não me engano. Ele ajoelha no chão e ele começa a orar. A pressão é tão grande que ele tem uma hematidrose, ele sua sangue, ele transpira sangue. A pressão está tão grande em Jesus que ele começa a suar sangue. Mas a Bíblia diz que quanto mais amargurado ele estava, mais ele orava. Sabe o que vai tirar a amargura da tua alma? A oração. Aleluia. Você estava atrás de um bom remédio, Deus está falando com gente aqui. Você estava caçando um bom remédio e Deus está te dando a receita. A receita do doutor Jesus Cristo é oração. Ora que melhora, ora que Deus faz, ora que até você fica melhor. E aí, Renata, e aí que quando Jesus ora e sua sangue, um consolo vem do céu. A Bíblia diz que o Senhor preparou um anjo para consolar Jesus. Mas ele não vai fazer isso hoje aqui não. Moisés não tem anjo hoje. Sabe por quê? Porque Jesus ainda não tinha ascendido aos céus e o Consolador não tinha descido. Mas agora que Jesus subiu, não precisa de anjo. Quando você ora, o Consolador bate bem aqui. E aí ele toma o corpo da gente. E aquele crente que estava assim começa a levantar a mão. E aquele crente que não estava confiando em nada, como disse o Rafael, passa a confiar que o Senhor é fiel, aleluia. E aquele que estava desanimado começa a ser cheio do Espírito. E gente cheia do Espírito é corajosa, é animada, é forte, é lutadora, é vencedora. Deixa o Espírito Santo te encher hoje. Vamos orar? Quantos querem orar? Diga amém. Então você vai orar para ser cheio. Você vai orar para falar para Deus, para derramar para Ele. Sabe naquela oração que eu te contei que Jesus fez? Jesus não ficou falando coisas lindas para Deus não. Jesus contou o que ele estava sentindo. Oh, Pai, passa de mim esse cálice. Essa foi a oração do Jesus homem. Mas se não for possível, que se cumpra a tua vontade. Essa é a oração do Jesus Deus. Sabe qual é o assunto que você cuida? O reino de Deus. Então você tem que sair daqui hoje que nem Pedro, vestido, calçado, corajoso e pregando, aleluia. Feche os seus olhos e comece a orar. Conta para Deus o que te aflige, conta para Ele o que está te preocupando. Faz aquela oração que é para arrancar tudo para fora mesmo, porque você
você vai sair daqui mais crente. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Quando você jogar tudo para fora e ficar o vazio, o Espírito Santo preenche. Oh, aleluia, ora comigo nessa noite. Senhor maravilhoso e bendito, nós somos a tua igreja e nós descobrimos que como igreja nós temos que orar sem cessar, Senhor. Oh, Espírito de Deus que nos responde numa oração rápida, como foi a de Neemias, Senhor. E ele teve logo que pedir ao rei o que necessitava, Senhor. Assim como Neemias, a tua igreja ora, Senhor. Não será uma oração longa, mas será uma oração de resposta certa de Deus. Então vai trabalhando em cada clamor, em cada pedido, em cada oração, em cada coração, Senhor. Ministra da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia sobre esse coração aflito, Senhor. Cura as amarguras da alma, Senhor, que estão tirando o sono, a paz, a alegria, Senhor. Eu creio no Deus da palavra, eu creio na palavra de Deus, e nós ouviremos, Senhor, que os crentes voltaram a dormir, que os crentes voltaram a orar, que os crentes voltaram a te buscar, Senhor, e que a tua glória foi derramada na casa deles, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que as orações sejam fervorosas, que os clamores sejam constantes, que a nossa alma te deseje, Senhor, e que o Senhor responda a oração da tua igreja, como o Senhor fez com a igreja que clamou para Pedro, Jesus. Você pode se assentar dando glória a Deus? Queridos, nós temos um canal no YouTube, chama Pregadora Renata Lopes. Essa mensagem vai estar lá amanhã, amém? Acesse o canal, assiste a mensagem, manda para o povo que você acha que tem que orar. Eu quero agradecer a Deus pela vida